Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu estou aqui gravando este vídeo direto de uma live, exatamente, tem 1.200 ou 1.300 pessoas assistindo agora esse vídeo. Isso quer dizer que se você acompanhou a live, talvez você já saiba do que eu vou falar, mas eu vou colocar figuras, eu vou dar uma ilustradinha melhor aqui nesse vídeo, então vai ser um pouco mais rico do que a live, né? Porque vai ter aí uma edição um pouco mais preparada, tal, não sei o quê. Mas, de qualquer maneira, né, eu tô fazendo dessa forma porque aquele último vídeo meu que eu fiz sobre as placas tectônicas foi um vídeo que eu fiz gravado numa live, que depois virou um vídeo normal, e as pessoas gostaram bastante, né? Até porque depois que terminar aqui a minha fala, eu vou olhar os comentários e tal, então acho que é uma coisa um pouco mais interativa. O título do vídeo que vocês estão vendo aí já entrega muito do que eu vou falar e é uma coisa muito, 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 muito impressionante. Tá. Temos que ver com cautela certas coisas, né? Eu ainda não li nenhuma reportagem crítica a esse artigo, eu procurei, mas não achei. Se eu tiver achado mais alguma, eu coloco na descrição aqui do vídeo. Porém, eu vou fazer o papel de crítico aqui e vou falar assim, ó, é muito, muito interessante, mas vamos colocar um pouco o pé no freio para conseguir entender, tá certo? Mas é mais ou menos isso que está escrito aí. Elefantes asiáticos enterram filhotes mortos e choram. Cara, assim, tem muitas implicações isso, muitas, mas muitas implicações. Eu vou primeiro falar como foi a pesquisa, né, como que ela se desenrolou, e depois eu vou fazer minhas considerações um pouco mais filosóficas aí. Os elefantes asiáticos, eles vivem principalmente no subcontinente indiano e no sudeste asiático, né, então ali no sul da Ásia, assim. E eles estão em extinção, óbvio, assim como os elefantes africanos também. Os elefantes asiáticos, eles são um pouco menores que os elefantes africanos e eles têm um outro tipo de arranjo social. Por exemplo, os elefantes africanos, eles são mais hierárquicos, existe uma divisão maior na sociedade dos elefantes africanos, enquanto que os elefantes asiáticos, eles não são hierárquicos. Então, meio que todo mundo do bando ocupa posições similares, né, do ponto de vista da organização social deles. E eles são animais absurdamente sociais, e isso todo mundo já sabia, né? São os bichos absurdamente inteligentes, inclusive o cérebro de um elefante é muito maior que o nosso. Ele é, inclusive, um cérebro muito grande, mesmo para a proporção da cabeça do elefante, que já é gigantesca. Inclusive, se você mostra um crânio de um elefante, sem você avisar de que bicho que é, dependendo do ângulo em que tiver, você pode achar que se trata do crânio de um hominídeo ou de alguma coisa assim, porque ele tem proporções, né? Essa parte aqui occipital bem globosa, tal, tem uma proporção humana ali. Tanto é que tem aquela história da origem da lenda dos ciclopes, né? Que teria sido porque lá na Grécia Antiga você tinha fósseis, né? De elefantes anões que existiram naquelas ilhas gregas lá durante um pouco antes da era glacial, de terminar a era glacial, assim, uns 15 mil anos atrás, ali em Creta, naquelas ilhas ali ao redor lá. Quando chegaram os gregos lá, não tinha mais esses elefantes, mas eles tinham os crânios. Eles olharam para aquilo e acharam que era um ser humano com um olho só no meio da testa, porque aquilo lá é o buraco do focinho do elefante por onde sai a tromba, que não se preserva. Então, meio que há essas proporções. Agora, claro, você vai ver os artigos da Suzanne Herculano Hausel, ela fala que o que varia é a quantidade de neurônios e a proporção com células da glia, que são as células de preenchimento do cérebro. Então é por isso que, apesar do cérebro do elefante ser muito maior que o nosso, ele tecnicamente não seria tão inteligente quanto a gente. Mas ele é inteligente demais. Eu vou falar primeiro do artigo e depois a gente discute sobre as implicações disso. Saiu agora esse ano o artigo, ele saiu numa revista indiana, porque 60% dos elefantes asiáticos vivos hoje vivem na Índia, apesar de ser um país extremamente populoso, hoje o país mais populoso do mundo, e de ter uma pressão muito forte sobre os ambientes naturais da Índia. Eles estão encolhendo muito rapidamente, exerce uma pressão muito forte nas bordas dos ambientes naturais. Então, uma parte desses elefantes aqui que foram feitos o estudo, eles vivem nas regiões de floresta preservada, nos parques nacionais, mas as observações que foram feitas nesse artigo não foram feitas nos parques nacionais, porque os elefantes eles zanzam por aí, então eles saem, eles vão, eles voltam, eles migram, eles andam para lá e para cá, eles fazem isso, eles forrageiam bastante. Na África, que eles ainda têm mais espaço, eles atravessam o continente às vezes, né? Na Ásia não seria diferente. E eles só não fazem mais isso porque não tem como, porque tem que atravessar uma cidade, tem que atravessar alguma coisa com construções humanas, tal, não sei o que, e aí fica complicado. Porém, você tem nessa região ali muita plantação de chá, e as plantações de chá são usadas fazendo sucos de drenagem, tal, não sei o que, e os elefantes acabam atravessando por ali
também. Então deve ser bem interessante morar nesses lugares, que você vira e mexe e vê um bando de elefantes passando para lá e para cá. Deve ser uma coisa muito interessante, muito curiosa e às vezes até perigosa, né, dependendo da situação. Deixa eu ver, o nome da revista que saiu o artigo é Journal of Threatened Taxa, ou seja, seria o periódico dos taxa ameaçados. Seria traduzido como espécies, né, das espécies ameaçadas, né. Os autores são dois autores, dois indianos, eu não sei, eu não tenho a menor ideia de qual que é o gênero de nomes em indiano, então Parvin e Shadep, sei lá, eu não vou colocar gênero neles, tá? São dois indianes. Eles observaram, né, eles anotaram e fizeram, né, o levantamento de 5 casos observados no norte da Índia, ali na divisa com o Nepal, com o Butão, acho. Era com o Butão, na divisa com o Butão, no nordeste da Índia, de enterros de filhotes de elefante. E os adultos enterraram esses filhotes. Eles procuram um lugar longe de predadores e também longe de humanos, quando possível. Teve um dos lugares aí que não estava longe dos humanos, estava perto, mas acho que era por falta de opção. E é um lugar em que particularmente os elefantes e os humanos não têm grandes atritos, né? Na verdade, tem uma questão religiosa de que os elefantes são sagrados para o povo daquela região ali. Então, em uma das áreas que eles observaram esse enterro de filhotes, os próprios indianos que vivem ali acabaram também prestando homenagens ao filhote morto, porque tem toda uma questão do sagrado ali, né? Mas, enfim, eles acabam escolhendo regiões com uma pequena depressão e com o solo mais fofo, né, um pouco mais lamacento, que coincide justamente com esses sucos de drenagem das plantações de chá. Os filhotes sempre são enterrados na mesma posição, eles sempre são enterrados de barriga para cima, a cabeça e o tronco para baixo e as perninhas para fora. Algumas pessoas podem não gostar dessas imagens, né, são filhotinhos mortos, ainda que não tem nada gráfico, né, não tem nada gráfico aí, é uma coisa até meio amenizada. Nenhum desses filhotes tinha mais de 1 ano de vida. Eles tinham algum problema de saúde prévio, porque eles fizeram autópsia nesses 5 filhotes, e teve uns 2 deles, eu acho que morreram de infecção generalizada. É uma infecção grave que comprometeu os órgãos e tudo mais. Então há alguns padrões a serem observados aí, né, desses filhotes. A idade, o limite de idade, a forma de como morreu, etc. Os lugares em que os adultos escolheram para enterrar. E você sabe que foi arrastado, não só porque você tem imagem dos adultos arrastando os filhotes ou carregando esses filhotes, mas você também tem evidências no corpo deles, porque você tem todas as costas do filhote arranhadas, né, por causa do atrito com o chão, né, com o solo. Então, as mães, as tias, sei lá o quê, o pai, avô, sei lá qual a relação de parentesco deles lá, pegava pela tromba os filhotes e arrasta pelo chão, né, eles não chegam a levantá-lo do chão. E aí isso vai lacerando aqui a parte de trás da coluna do bicho, né, então isso está visível nesses filhotes que foram encontrados. Alguns estão com a tromba danificada na ponta, também tem a ver com o fato dos adultos terem puxado esse filhote pela tromba para ser enterrado. E além disso, em pelo menos 2 desses 5 casos, os outros 3 não foi relatado, não quer dizer que não tenha acontecido, mas pelo menos em 2 desses 5 casos foi observada uma vocalização dos adultos ao redor do filhote morto e enterrado. E essa vocalização durou, segundo as testemunhas, entre 30 a 40 minutos. Alteravam entre rugidos e o que eles chamam de trompetadas, né? Que são os trompetes, né? Aquela coisa que o elefante faz, né? Que parece um trompete. E depois eles iam embora, não voltavam. O caminho que eles faziam, que costumava ser sempre o mesmo, né? Para as migrações deles, de sobe, desce para um lado, para o outro e tal. Quando cruzaria o lugar em que o filhote foi enterrado, eles desviavam. Eles davam a volta e começavam a fazer rotas alternativas para não passar por onde eles enterraram o filhote. E eles fazem um levantamento bibliográfico, né? E essas características de, por exemplo, enterrar filhotes já tinham sido observadas em elefantes africanos. Só que eles têm comportamentos diferentes, até por causa dessa questão que eu tinha falado para vocês, deles serem hierárquicos. Eles são diferentes, os elefantes africanos. Tanto que o ancestral em comum entre os 2 elefantes, ele deve ter uns entre 6 e 9 milhões de anos. As 2 espécies não se separaram ontem, né? Faz bastante tempo. No caso, eu não vi o caso de vocalização nos elefantes africanos. Mas eles ficam 4 horas até velando. Tecnicamente, quando eles percebem que o corpo já está começando a apodrecer, eles vão embora. Mas
eles voltam, ao invés deles desviarem o caminho e nunca mais voltar, como os elefantes asiáticos, no caso dos elefantes africanos, eles voltam para avaliar de vez em quando ali o grau de decomposição dos filhotes, como eles estão. Eles vão acompanhando a putrefação. Ou outro motivo, mas o fato é que eles vão aos poucos, né, de vez em quando, voltam lá para ver, foi aqui que eu enterrei e tal, sei lá, o dia de finados deles lá. E também foi observado nos elefantes africanos que o comportamento das mães, principalmente, de todos os adultos, mas principalmente das mães, varia dependendo da causa da morte do filhote. O que eles falam é que a taxa de mortalidade em elefantes como um todo, ela é maior até os 5 anos de idade. Então aí eles não sabem se lá na Índia também poderia ser que se um desses filhotes tivesse morrido, sei lá, tomou um tiro, se o comportamento do enterro teria sido diferente. Já foram observados muitos ataques de vingança, tá, em elefantes. Isso também já foi observado em outras espécies, né? Acho que em chimpanzé também. Agora, recentemente, acharam em orca, né? Então, tipo, se você assassina ou mata o filhote, a mãe ou o pai, ou sei lá, o pessoal da família lembra quem é você e depois se vinga, né? Tem casos aí de que a pessoa que matou um filhote, tal, não sei o quê, foi morta depois, caso tenha vacilado. E eu acho pouco. Então, o efeito similar de se importar com filhotes mortos, aí eu não estou falando necessariamente de enterro, mas de se importar com filhotes mortos, já tinha sido observado em vários primatas, como chimpanzés, babuínos e macaco rhesus. No caso de filhotes que já nasceram mortos, já tinha sido visto também em elefantes, em girafas e em queixada. Né, o queixada, que é o porco do mato aqui da América do Sul, né? Muito interessante. E isso eles não viram nesse artigo, esse artigo foi só sobre esses 5 filhotes, mas lá na África eles já tinham observado que quando há a morte de indivíduos maiores do que 5 anos, que não dá para carregar, eles velam no lugar em que o bicho morreu. Faz sentido, né? Então, aonde o bicho morrer, ficou, a família vai lá em volta, dá uma velada no corpo, fica lá, às vezes, 4 horas ou mais. Pois bem, então quer dizer, você vê que é uma descoberta que não é particularmente inédita no que diz respeito à observação de cuidados com a morte, mas o que eles observaram de novo nesse artigo? O padrão de enterro, que evidencia de que, de fato, esses bichinhos, os filhotes, eles não foram enterrados por acaso. Eles estão ali enterrados com uma posição específica e em lugares muito específicos. Essa questão da vocalização também é uma coisa nova. E, principalmente, a causa da morte desses filhotes. Isso é importante porque a gente já viu que há um comportamento diferente dos adultos dependendo da forma como o filhote morreu. O artigo se limita a comentar sobre essas coisas. E ele fala sobre animais sencientes, que têm percepção das coisas e tal, não sei o quê, e não se aprofunda muito mais do que isso. E tá certo eles. Eles não têm que se aprofundar mais do que isso, porque eles estão só fazendo uma análise observacional ali dos dados que eles coletaram. Outros cientistas depois, podem ser até os mesmos cientistas, mas em outro artigo é que cabe uma discussão um pouco maior ali sobre o que isso significa. Até porque acho que mais dados têm que ser coletados, né? Há implicações muito interessantes em relação a isso. Quando eu estava recém-formado, estava no mestrado ali e tal, eu lia que o que fazia dos humanos era o poder de simbolismo, o poder de significação, que seria a tal da revolução cognitiva, né? Que nos diferenciaria dos neandertais, dos denisovanos, do Homo erectus e tudo mais. Seria aquele momento em que teria dado o clique na cabeça da gente, por qualquer razão, teria a ver com a conformação cerebral, atingir um determinado tamanho, ou, enfim, aconteceu alguma determinada alteração genética ali que permitiu que surgisse a consciência. E a consciência de si mesmo, não apenas isso, mas também a forma de simbolismo em torno disso. E como que a gente sabia disso? Porque era quando a gente começava a ver ritos funerários aparecendo, coisa estética, então tipo cordão, pulseira, ornamentos e tal, porque isso denota um poder de simbolismo, né? Porque por que raios você está colocando um colar? Por que você está pondo um brinco? Né? Por que a sua arma agora está diferente? Você está lascando a pedra de um jeito a ponto de deixar evidente que você pertence ao grupo X e não ao grupo Y. Sabe, tipo, o surgimento das marcas, entre aspas, né? Isso é o que diferenciava os humanos dos outros animais, especialmente dos outros animais mais próximos da gente, né? Nos outros humanos, no caso, o Neandertal, o Denisovano, o Homo erectus e tudo mais. Isso quando eu estava no mestrado lá, 2006, 2007, uma coisa assim. Essa ideia da revolução cognitiva, ela tinha um problema, porque a gente tinha evidências de enterros de neandertais.
E a partir do momento que você tem uma percepção da morte e você se preocupa em enterrar um parente ou alguém, você parte do pressuposto de que já existe um simbolismo. Só que o que acontecia? O que faz você enterrar um morto não necessariamente é o simbolismo. Por exemplo, você pode enterrar o morto porque ele fede. É desagradável ele feder. Tanto é que dizem que a tradição de colocar flores nos túmulos, né, nos lugares, na sepultura, sei lá, né, teria derivado disso. Seria colocaria as flores em cima do morto, porque a flor cheira bem, o morto está fedendo, então seria uma maneira de compensar o fedor do morto. Então, isso é uma questão prática. Isso não é necessariamente uma questão de simbolismo. A gente está falando de um bicho muito inteligente, no caso o Neandertal, mas que ele não teria o simbolismo. Outra coisa, afastar predadores, né? O enterro, né, é importante porque aquele corpo apodrecendo lá, ele vai fazer, esse cheiro vai atrair possivelmente animais carniceiros e carnívoros mesmo, né? E aí vale a pena enterrar. Então você tem motivos não simbólicos para enterrar pessoas ou entes da sua espécie. Isso poderia ser o que está acontecendo com os elefantes se você estivesse vendo só pelo lado do enterro. Por que que a hipótese da revolução cognitiva foi caindo por terra? Porque foi ficando cada vez mais evidente que os neandertais tinham traços de simbolismo, como enfeites nos mortos, e também... Ô, gatinho, peraí. Ô, olha só, vamos dar características humanas pro gatinho. Vem cá, Ploft. E que fofinho. Ô, gatucho. Ai, que fofinho, tá ronroninho. E, além disso, foram encontradas pinturas rupestres que hoje a gente consegue observar com quase toda certeza de que foram feitas por neandertais. E aí sim, pintura, né, formas de abstração que envolvem algo que a gente pode chamar de arte, aí a gente já está falando de um simbolismo obrigatório, não tem como. Então, meio que essa ideia da revolução cognitiva já caiu por terra, ou está quase caindo por terra, porque provavelmente o que você teve foi um contínuo de desenvolvimento cada vez maior de uma significação e de um simbolismo. Ele não surgiu de uma hora para outra, pá, ó, quem sou eu, o que sou, para onde vou, qual o sentido da vida. Não foi do nada assim que o ser humano passou a ter esse sentido. Provavelmente desde lá do Australopiteco, o Homo habilis, depois o Homo ergaster, lá, que enfim é um tipo de Homo erectus, tal, não sei das quantas. Desde isso daí tudo você já devia ter processos e etapas que a gente observa hoje até em chimpanzé. Né? A gente observa muito disso nos chimpanzés também. Há quem até tenha suposto, ter dado um chute lá de que o chimpanzé, tinha um grupo de chimpanzé ali que estava desenvolvendo religião já. Eu posso gravar um vídeo sobre isso depois, mas como não se falou mais nisso, dá para se ver que talvez tenha sido uns pesquisadores meio que forçaram a barra ali, dizendo que o chimpanzé, né, tinha religião. Mas enfim. Aí você fala, ah, Pirula, mas você está querendo forçar a barra, porque para mim tá óbvio que os elefantes estão chorando porque estão tristes. Vamos com calma. Provavelmente até o fim do vídeo eu vou concordar com você, mas por enquanto eu preciso pisar no freio e fazer a coisa devagar. Por quê? Porque a gente tem um problema de que o ser humano ele tem a tendência de antropomorfizar os outros animais, de enxergar neles características nossas. Não é à toa que em religiões antigas e até algumas recentes, como os próprios hindus, você tem animais simbolizando os deuses, você tem aquelas fábulas em que você dá características de personalidade aos animais, então tipo a raposa é sempre meio ladina, o coelho é o apressadinho que às vezes é estabanado, a coruja é a sábia, né, não sei o quê. Então quer dizer, você tem sempre essa maneira de você antropomorfizar os animais, e isso é meio natural do que a gente faz isso com nossos gatos, faz isso com nossos cachorros. E isso não é científico, tá? Isso a gente tem que tomar muito cuidado quando vai estudar o comportamento dos animais. Então, se você tem uma explicação que possa ser usada, que não envolva algo tão complexo quanto o simbolismo, ela deve ser a explicação primeira a ser postulada, navalha de Ockham, tá? Então, esse caso dos elefantes pode ser observado de uma maneira parecida também num primeiro momento. O enterro desses filhotes pode estar vinculado à questão do cheiro, à questão da atração de predadores, poderia estar vinculado à posição
ao simples peso. Afinal de contas, o elefante ele é mais pesado na coluna e na cabeça, e os membros são mais leves, então ele ser enterrado de barriga para cima seria uma questão de peso, seria mais fácil. Eles carregam o filhote pelas patas, né? Então, na hora de colocar no buraco, seria meio óbvio que as patas vão estar para cima. Então, a posição em que os filhotes são enterrados pode se explicar por simples física, né? Por uma questão anatômica e leis da física. Os desvios de caminho, no caso dos elefantes asiáticos, podem significar isso também. Tipo, tem um corpo morto ali, então não vamos passar por ali porque pode ter contaminação, doença, sei lá o quê, predadores comendo o corpo, alguma coisa assim, e isso pode ser um problema, né? Isso é possível que um animal muito inteligente aprenda. Aliás, a gente sabe de vários animais que aprendem esse tipo de coisa e não necessariamente há um simbolismo ali, no sentido, meu Deus, é o meu filhinho que morreu, ó, um filho morto, tal, não sei o quê. Não, ou, sei lá, é o filho da Gertrudes, tal, sabe? Não necessariamente há isso. O fato deles ficarem em volta do bicho ali até ele começar a apodrecer ou esperar um pouquinho, pode ser para ter certeza que o bicho morreu, de que ele não vai levantar para acompanhar o bando. Porque, digamos que eles não têm estetoscópios, sabe, tipo, para ficar auscultando o coração, não tem como ficar avaliando se houve morte cerebral ou não. Não é muito fácil de você avaliar se um bicho morreu ou não. Às vezes ele ainda pode estar vivo. Então, dá uma cutucada lá, Zé, acorda aí, Zé, vamos logo, porque a gente tem que andar, tal, não sei o quê. Quando começa a apodrecer, fala, realmente não vai levantar, vamos embora. Pode ser uma coisa dessas. No caso, como muitos animais herbívoros são exatamente esses que acabam demonstrando esse comportamento de interagir com o filhote morto, que nem girafa, elefante, tem caso de boi também, isso pode ter a ver com a falta de costume em ficar reconhecendo o que está vivo, o que está morto, justamente porque não come bicho, come planta. Talvez acreditar que o bicho ainda esteja vivo. Né? Então, meu filhote não está se mexendo. Por que ele não está se mexendo? Não sei, mas vem, né? Até entender que ele não vai mais levantar, né? Mesma coisa com primatas e tal, né? No caso dos carnívoros, eles estariam um pouco mais cientes disso, porque a seleção natural mesmo teria agido para sabê-los distinguir uma coisa viva de uma coisa morta. Agora, tem certas coisas que foi descrito aqui que não tem como você justificar só pelo aspecto prático. Desculpa, eu não consigo justificar pelo menos. Por exemplo, arrastar o filhote até a casa do chapéu, achar... Eles falaram que tem relatos aí sei lá, de quanto tempo que eles arrastaram o filhote até achar um lugarzinho que eles queriam para conseguir enterrá-lo, a ponto de que esse filhote estava já sem pele nenhuma aqui nas costas, porque ele foi arrastado por tanto tempo. Cara, qual a vantagem de você arrastar um filhote por quilômetros só para enterrar ele? Isso não pode ser uma questão de higiene, isso não pode ser uma questão de doença. Né? E se por um acaso eles estivessem fazendo isso porque é importante que o corpo não se desenterre depois. Então, se eu procurar um lugar com uma depressão e que tenha uma terra mais enlameada, assim, mais cheia de água, a gente vai garantir que esse corpo não vai aparecer e não vai transmitir doença nenhuma e não vai vir nenhum predador. Tá bom, então a gente vai escolher esse lugarzinho e vai cobrir o morto. Tá bom, vamos fazer isso. Mas a gente também não vai mais passar por aqui, porque tem um bicho morto aqui, então vamos desviar o caminho. Mas no caso dos elefantes africanos, eles voltam para ver o grau de decomposição do bicho. Para quê? Para que você vai voltar? Só para ter certeza? Olha, não, ninguém mexeu. E o lance da vocalização? Cara, eu não consigo imaginar motivo algum, do ponto de vista prático, que justifique os bichos vocalizarem. Eu não consigo imaginar nada. Agora, vale lembrar que foram só 2 dos 5 casos que observaram essa vocalização. Né? Os outros 3 não foi relatado. Ó, o Alejandro. E a vocalização não poderia ser algo prático também? Tipo, afastar predadores enquanto o cheiro ainda está forte na superfície? Que poderia justificar o tempo de 40 minutos também? Poderia ser para algo prático, mas mesmo assim seria um sentido muito interessante, né? Porque qual o problema dos predadores irem comer um membro do grupo que já está morto? Porque se eles enterram e vão embora, pronto. O que um predador for fazer ali naquele bicho que morreu, pouco importa para eles. Se for por questões práticas, ele estaria tentando afastar um predador de um bicho que ainda está vivo. Mas o bicho que está morto? Então não sei se essas vocalizações seriam para afastar predador. E outra, a vocalização assusta, né? Poderia afastar. Mas enfim, não sei. Porque depois eles não voltam mais lá, né? Não na Ásia, né? Mas enfim, como eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado com a antropomorfização, né? Com a
com a projeção de características humanas nos animais não humanos. A gente tem que lembrar também que, se você for ler o artigo, você vai ver que há alguma coisa de anedótica nisso. Por exemplo, essas vocalizações elas não foram registradas, não tem áudio delas, não tem filmagem delas. Isso daí foram testemunhas de guardas florestais e pessoas ali que moram por ali que relataram. Os guardas florestais são razoavelmente confiáveis, por quê? Porque eles sabem o nome dos elefantes, né? Porque eles estão o tempo todo fazendo a ronda por ali e tal, etc., para evitar caçadores e tal. Eles sabem, geralmente, quando algum filhote já está meio doente, alguma coisa assim. Eles têm, inclusive, que monitorar os bandos de elefantes para evitar acidentes, justamente porque tem casos de elefantes que matam pessoas, e também para manter um certo tipo de organização ali no parque, de controle também e tudo mais. Quando morre um indivíduo de elefante, eles removem esse indivíduo e aí ele vai ser estudado, vai ser avaliado, vão fazer uma autópsia, que nem fizeram desses daí que eles coletaram, ou então vão, sei lá, vai para museu e lugar de coleção. Então, quer dizer, os guardas florestais, eles não são meros vigias, eles fazem um trabalho bem ativo lá. Então, não tem por que você achar que essas vocalizações são mentiras do guarda florestal. O guarda florestal, eles sabem observar muita coisa. Provavelmente, se eles estão falando que os bichos ficaram em volta do corpo morto lá 40 minutos, trompeteando lá, fazendo salva de trompete, provavelmente eles não iam estar inventando nisso daí. Mas a gente é cientista. Então, o cientista tem que tomar cuidado com isso. Não há registro, só há um relato. E se só há um relato, o ideal é a gente pegar esses relatos e voltar nos lugares e fazer os registros, anotando, isolando variável, fazendo tudo bonitinho, para ter certeza de que é aquilo mesmo. 5 é um N amostral insignificante quando a gente está falando de um comportamento de uma espécie. Óbvio, existe estudo de caso. Inclusive, os outros artigos que eles citaram ali, provavelmente a maioria deles é sobre estudo de caso, né? Que eles falam de elefante africano, de girafa, de queixada e tal. Provavelmente é estudo de caso. Tirando o chimpanzé, que deve ter vários relatos. Agora, no caso dos elefantes, 5 é um número muito baixo. Muito baixo. Levando em conta que é um bicho que está em extinção e que tem uma reprodução muito lenta, e que a gente está falando só das mortes naturais dos filhotes, né, e não mortes por caça, por acidente, essas coisas todas, morte morrida, não morte matada, até que 5 pode ser um número alto. Mas cientificamente falando, né, do ponto de vista amostral, 5 não é nada. Os próprios autores são cuidadosos em dizer que há algo de anedótico no que eles estão falando. Que falou assim, não, isso daqui foi relato, isso aqui não foi gravado. Então, a gente tem aí motivos para ir com calma, mas evidências interessantes o suficiente para a gente começar já a elocubrar uma série de coisas. Porque pode não ser um simbolismo. Pode ser, por exemplo, uma noção maior de causa e consequência. Uma interpretação de causa e consequência do mundo, né, da vida, das coisas que acontecem, e isso soa como um simbolismo. Talvez uma etapa intermediária, talvez o que os elefantes sintam seja a mesma coisa que os neandertais sentiam, ou que o chimpanzé sente, ou talvez melhor que um chimpanzé. Eu já vi casos dos chimpanzés... Não, talvez tenha velório de chimpanzé, eu não sei. Eles têm um certo tipo de luto deles, os chimpanzés. Mas é diferente sabe, não tem vocalização, não dá pra ver eles chorando. No caso dos elefantes, se isso for um choro mesmo, cara, isso é uma coisa bem, bem impressionante. E se for verdade? E se os elefantes estiverem fazendo velórios para os seus entes queridos? Quais são os impactos éticos, morais, ou, como o Wagner perguntou aqui na live, né, os impactos religiosos que a gente pode ter em relação a isso? Se nós não formos os únicos animais conscientes. Cara, o que os caras estão descrevendo com orca é assustador, velho. É assustador, mano. Só falta mão. Esses bichos só precisam de uma mão, velho. E pronto, dominou o mundo. Você dá um braço com mão pra eles, eles dominaram o mundo, velho. O elefante já tem a tromba. De algo que nos aproxima mais das outras espécies. No sentido de que o que faltava era o entendimento. Como a nossa comunicação não é fácil. De novo,
pode parecer que para algumas pessoas que estão aqui assistindo ou que estão, enfim, comentando aí embaixo, que não seja grandes coisas, porque, como eu falei, nós temos a tendência de antropomorfizar os outros animais. Então seria a mesma coisa que, descobrimos significação em gatos. As pessoas, eu já sabia. Não, você não sabia. Tá, humildade nessa hora, tá? A gente está falando de pesquisa, a gente está falando de anotar, isolar variável, não são coisas que a gente costuma fazer em casa, tá? Algumas pessoas talvez até façam, mas calma, pera lá. Podem ter várias outras explicações que não o simbolismo. Agora, se for o simbolismo, no caso do elefante, cara, aqui ó, o Yuri Prado ainda falou, se isso for verdade, para mim seria tão impactante quanto encontrar vida fora da Terra. Pois é, para mim também. Para mim é encontrar vida fora da Terra. Tá dentro da mesma categoria, ou muito próximo de. Encontrar outra forma de vida na Terra que tenha uma consciência num nível parecido com a nossa. Isso é muito louco. Muito louco. Para mim, há implicações éticas muito fortes. Já é complicado a questão da caça no elefante, que é proibida em tudo quanto é lugar, né? Mas você tem aqueles safaris que permitem a caça justamente para conseguir manter a própria população de elefantes através do imposto que paga para poder caçar. Então eles liberam uma parte para caça justamente para que a outra parte seja preservada. Tem toda uma questão ali econômica, tá? Usar a caça a favor deles. Isso é feito acho que em Moçambique, eu não me lembro agora onde, no Botsuana, não sei. E se isso daqui é verdade, você foi matar elefante, você tá caçando gente, velho. Num contexto muito maior de sociedade protetora dos animais, tá ligado? Um contexto muito mais profundo do que isso. E essa implicação religiosa eu acho que é algo que vale a pena se pensar. Bom, o protestantismo e o catolicismo são categóricos em dizer que animais não têm alma. O espiritismo diz que a alma dos animais ela é amorfa e ela não é individualizada como a dos humanos, então é outra pegada. E o budismo e o hinduísmo têm sim as suas colocações ali com almas de animais. E as outras religiões, cada uma tem uma interpretação. Eu não sei como a Umbanda e o Candomblé interpretam, ou as religiões africanas. Eu sou ateu e eu advogo pela ideia de que a alma não existe, nem em outros animais, nem em humanos. Já falei sobre isso em vídeos antigos aqui do canal, de que eu não vejo necessidade de haver uma alma. Tudo que a gente sabe que compõe o nosso caráter, a nossa índole, as nossas percepções, quem nós somos, a nossa individualidade, tudo isso é plenamente explicável por biologia, evolução, no caso, genética, gestação, ambiente em que foi criado, fatores sociais, fatores psicológicos, gatilhos ambientais. Não estou dizendo que a gente já sabe explicar tudo isso, mas que é possível explicar usando as ferramentas que a gente tem. Você não precisa de nada transcendente. Isso quer dizer que a alma não existe? Não, de jeito algum. Eu só estou dizendo que dá para explicar o mundo sem ela. Então, eu não vejo utilidade para a alma, é diferente, mas não quer dizer que ela não exista. Né? Esse sou eu, é o meu posicionamento. Agora, se você quer partir do pressuposto de que nós somos os únicos animais conscientes do mundo e, portanto, somos os únicos que têm alma, se você conseguir provar consciência em outros animais, eu não estou falando de sem ciência, eu estou falando de consciência em outros animais, que entendem quem eles são, têm noção deles, conseguem fazer pensamento abstrato, conseguem ter simbolismo, e conseguem pensar em 3 graus, né, que a gente fala. Eu sei o que ele está pensando do que eu estou pensando, tá ligado? Essa é nesse nível. Se a gente consegue mostrar isso em outras espécies, para quem acredita em alma e as características humanas são a prova da existência da alma, os outros animais têm que ter alma. Ah, mas não está no livro sagrado que eu sigo. Tá bom, então esses animais terem consciência, alguma significação tem? Porque senão a gente entra naquela mesma discussão de quando os europeus estavam discutindo se os indígenas ou os africanos tinham alma ou não. Você entra naquela mesma discussão da época lá das colonizações. A gente pode escravizar ou não pode? É considerado humano ou não é? Né, que os europeus ficavam nessas elucubrações. E aí eu estou falando do ponto de vista de religião, eu não acredito em nada disso, então, para mim, é discutir o sexo dos anjos. Mas, quais são as implicações de você descobrir uma espécie que tem as mesmas características que a nossa? Tem amigo meu que eu conheço que não é ateu e que bugaria com essa informação. É o pessoal falando aqui, várias senhoras católicas acreditam que seus bichinhos têm alma e vão para o céu. Alguém precisa dar uma aula de catolicismo para essas senhoras, porque não é assim que funciona. Entra muito nessa questão da religião como eu quero que seja, né? Você interpreta a religião do seu jeito, né? Eu quero que bichinhos tenham alma. Mas a Bíblia é muito clara.
em falar que não, e mesmo que a Bíblia não seja, a religião que você segue, se for uma religião formal, todas as protestantes e a Igreja Católica e as ortodoxas também, todas elas são unânimes em ter uma interpretação de que os animais não têm alma, animais não humanos. Então, se você se diz católico, protestante ou coisa assim, e acredita em alma dos bichinhos, isso aqui, você está simplesmente errado com relação à sua religião. Mas, de novo, concluindo aqui, eu acho que é importante a gente ver isso com ceticismo em alguns aspectos, para tomar cuidado, para já não começar a enxergar coisa demais onde não tem. E lembrando que são poucos casos. A gente teria que fazer estudos mais amplos. Mas, só o que a gente já tem, se isso aqui realmente foi bem coletado e a coisa realmente for verdade, olha, a gente já tem aí uma tremenda evidência disruptiva, que junto com aquelas das orcas lá que descobriram no ano passado, né, as orcas teriam idioma diferente, de ter nome para cada um dos bichos, dos indivíduos, e elas se chamam pelo nome, a gente definitivamente não está sozinho no planeta. Não do ponto de vista do planeta Gaia, e não, somos todos um único corpo e tal, que bonito, tilelê e tal. Não, é no sentido mais cientificamente castiço mesmo. Como eu falei lá no começo da live, talvez você que está vendo o vídeo gravado não tenha visto. O Emílio do Blablalogia com certeza vai fazer um vídeo sobre isso. Então se ligue no canal Blablalogia essa semana, que eu tenho certeza que o Emílio vai fazer um vídeo abordando esse assunto, que vai vir depois da minha live, provavelmente antes do meu vídeo editado, porque eu vou demorar alguns dias para editar. Então dá uma conferida lá e eu vou ler algumas perguntas, tá? Se você aí do vídeo gravado, o vídeo tiver acabado, é porque eu não achei nenhuma pergunta interessante sobre esse assunto. Se eu ainda estiver aqui depois, é porque tem algumas perguntas legais para colocar. Vamos nessa.